Salve amigos da raça Manga Larga Marchador! A partir de agora você ouve mais uma edição da Voz do Marchador. No programa de hoje nós vamos tirar as dúvidas corriqueiras dos associados que começaram o ofício de criar. E a temática escolhida foi registro de animais. Aproveito aqui para saudar a jornalista Paula Magalhães, que vai apresentar o nosso convidado. Tudo bem, Paula? Tudo ótimo, Flavinha. E o nosso convidado de hoje é o Henrique de Melo Machado, superintendente do registro genealógico da BCCMM. Seja bem-vindo, Henrique. Oi, Paulinha, Flavinha, eu que agradeço. E estamos aqui para responder mais uma vez aí as dúvidas corriqueiras aí dos nossos associados. Obrigada pela participação, Henrique. Então, nas apurações jornalísticas aqui na associação, pelo Serviço de Registro Genealógico, nós descobrimos algumas perguntas frequentes e que o Henrique vai responder aqui para a turma. Pois é, e entre essas perguntas tem aquelas pessoas que têm dúvidas, por exemplo, quando compram um animal, geralmente um potrinho, filho de pai e mãe sem registro, e não sabe como proceder, Henrique. Se você comprou um potro e pai e mãe não são registrados, a primeira providência é registrar o pai e a mãe. O Manga Larga Machador, ele não permite o registro de animais que os pais não estejam registrados. Em definitivo, inclusive. Então, se você comprou um potro e não sabe quem é o pai ou a mãe, para registrá-lo é obrigatório conhecer o pai e a mãe e eles estarem registrados em definitivo e terem exame de DNA também. Outra pergunta do dia a dia é a respeito das éguas receptoras, né? Ela precisa estar registrada para o potro ter registro, Henrique? Hoje a receptora, no nosso regulamento de registro, a gente tem 3 opções. O primeiro, ela está registrada, que pode ser em definitivo ou registro provisório. Nesse caso, o criador não paga nada, ele pode utilizar essa égua tranquilamente. Se ele tem um animal não registrado no Manga Larga Machador, ele tem a opção de cadastrar essa égua como receptora através da aplicação de microchip. Aí tem uma taxa específica para isso. Essa égua passa a integrar um livro de registro de receptora. E uma terceira opção, se ele não quiser microchipar essa égua, ele pode utilizar uma égua sem documento ou sem registro no machador, e na hora que ele for comunicar o nascimento, a gente chama de receptora fictícia. Ele paga por nascimento. Cada ano que ele comunicar o nascimento dessa égua, ele vai pagar uma pequena taxa. Henrique, quanto às doadoras, quais os quesitos para uma égua se tornar doadora? Então, o Manga Larga Machador é bem tranquilo sobre isso aí. Quanto à qualidade do animal para ser doador, isso aí o próprio criador é que vai definir, né? Ele vai escolher uma égua que seja uma boa matriz, que ele já tenha testado, de preferência, né? Agora, perante o serviço de registro genealógico, a única exigência é que ela esteja registrada em definitivo. Paulinho, vamos falar um pouquinho de embrião agora? Vamos lá, Flavinha. Após adquirir o embrião, o que o associado precisa fazer para inscrevê-lo no nome do comprador? Tem 2 maneiras de fazer isso. Se você comprou esse embrião e esse embrião ainda não está comunicado aqui na associação, se você comprou, né, e ele vai ser comunicado ainda, você pode comunicá-lo e o vendedor, o dono da doadora, vai autorizar que esse embrião já esteja em seu nome. E essa é a primeira opção. A segunda, se esse embrião já está comunicado na associação, então você vai ter que esperar o documento do registro provisório ser emitido e depois você vai transferir esse registro para o seu nome. Então aí você vai comprar um embrião, mas vai sair no sufixo do vendedor. No primeiro caso, em que ele vai autorizar você comunicar, o comprador a comunicar o embrião, o sufixo será em nome de quem comprou. Assim, no seu ponto de vista, a vantagem, obviamente, é o próprio criador dar o sufixo próprio para aquele animal, né? Eu acredito que sim, porque quem idealizou o cruzamento foi ele, né? Então, nada mais natural e justo que o animal nasça no sufixo de quem idealizou o cruzamento e o comprador vai adquirir o animal e depois transferi-lo para o seu nome. Quando ele utilizar esse animal no futuro que a cria for sua, aí coloca o seu sufixo. Mas a associação dá essa oportunidade, caso o dono da doadora que idealizou esse cruzamento e que realizou o embrião aceite, ele pode autorizar a sair no sufixo já do comprador do embrião. Henrique, muitas das dúvidas que a gente recebe é sobre transferências. Como iniciar ou concluir o processo de transferência no SRG? Então, Paulinho, nós temos 3 tipos de transferência. Nós temos a transferência definitiva, que é aquela normal, que o comprador quitou o animal e vai passar definitivamente para o nome dele. Nós temos uma segunda opção, que é a transferência provisória, que é um contrato de arrendamento. O animal é transferido com data de início e final para aquele arrendatário. No dia que terminar o arrendamento, volta para o vendedor, no caso o arrendador, né? E a transferência
resolúvel, que é no caso de leilões, que os animais são vendidos à prestação com contrato de compra e venda. Então, nesse caso, o animal fica transferido de forma resolúvel até que seja quitado. Outra coisa importante falar é que as transferências elas podem ser realizadas por formulário, né, papel, protocolado na associação, e hoje tem a opção também da pessoa fazer um cadastro aqui e ela tem a opção de fazer via web, né, de forma virtual, essa transferência. No caso da provisória, juntamente com a transferência, tem que vir um contrato falando exatamente de arrendamento, de quando inicia e quando termina esse arrendamento. E no caso da transferência resolúvel, o contrato de compra e venda também tem que acompanhar a transferência, para a gente poder executar. O que é importante o criador saber na hora de tramitar documentações no SRG, Henrique? Olha, é importante o criador, ele tem que ter a consciência que quando ele associa, é importante ele ler o regulamento, principalmente o regulamento de registro genealógico, porque lá tem alguns prazos, né, que ele tem que cumprir, algumas obrigações. Ele tem seus direitos, mas também tem seus deveres. Então, muito acontece o criador esquecer que ele tem prazo para comunicar a cobrição, prazo para comunicar o nascimento, prazo para comunicar a morte, né, para fazer todo o serviço de registro do seu plantel. E a perda desses prazos ocorre multas. Então, uma das coisas assim que a gente mais nota é que o criador ele entra, associa, começa a fazer seus cruzamentos, a fazer seus registros genealógicos, mas esquece que ele tem as obrigações de comunicar quando a égua ficou prenha para a gente, quando nasceu o potro, né? Esse tipo de informação está no regulamento de registro genealógico. Então é muito importante para o novo associado, quando ele entrar na associação, ele saber das regras, né, da associação que ele está entrando. A associação disponibiliza também o manual do associado, né, Henrique? Ele é um bom auxiliar? Sim, tem um manual que nós disponibilizamos no site, que é justamente assim, um resumo do mais importante que o criador precisa saber no regulamento de registro. A gente sabe que o regulamento é longo, às vezes o criador ou fica com preguiça, ou então lê e não fica atento aos pontos principais. Então nós fizemos um manual com os principais pontos que ele deve seguir. Isso aí. E para finalizarmos aqui com o Henrique, gente, queria enfatizar que esse é um ano comemorativo para a nossa associação, né? A gente vai completar 75 anos de história. Então, Henrique, nesse tempo aí de SRG, como que você observa a evolução do Manga Larga Marchador? Então, Flavinha, nesses últimos anos nós tivemos um crescimento exorbitante, né? Tanto de número de animais registrados, de número de comunicações de cobrição, número de comunicações de nascimento, transferência de embriões, número de novos associados, cresceu muito, né? E para isso nós tivemos também que acompanhar no nosso serviço de registro genealógico. Então, nós informatizamos, né? Melhoramos a qualidade da nossa informática. Hoje as resenhas feitas pelo técnico em campo já estão também vindo via web para cá para agilizar o processo, né? Aplicação de microchip para ajudar na identificação dos animais. Fazemos hoje, todos os animais que nascem têm verificação de parentesco por DNA. Então o registro genealógico vai acompanhando esse crescimento da raça. Beleza, Henrique. E quem tem alguma dúvida antes de fazer algum comunicado via sistema, está com dificuldade de acessar, não sabe se o procedimento está correto, pode ligar aqui na associação, entrar em contato por qual meio? Sim, aqui na associação a gente tem um atendimento regionalizado. O associado, quando ele entra aqui, ele recebe um número de telefone, de WhatsApp e e-mail, para que ele tenha uma atendente regional, da região que ele se encontra. Então, qualquer dúvida, ele pode procurar a atendente dele, que ela vai auxiliá-lo. Talvez até orientá-lo para da próxima vez, né, ele tenha capacidade de fazer sozinho. Vale lembrar que o telefone geral da BCCMM 31 3379 6138 é o número de contato para você solicitar o atendimento aqui na BCCMM. Aproveitar aqui, Paulinha, agradecer a presença do Henrique, né, o superintendente da associação, e falar com a turma para ficar conectada em nossas plataformas de comunicação, nos nossos canais diários, né, da informação. Cada dia uma notícia nova acontecendo por lá. Obrigada.
Eu que agradeço, Flavinha, Paulinha, e estou sempre à disposição aí. Obrigada, Henrique. É sempre bom tê-lo conosco. É isso aí. Esse foi o nosso podcast A Voz do Marchador, uma produção do Departamento de Comunicação da BCCMM. Obrigada por sua audiência e até a próxima. A Voz do Marchador é um oferecimento de Canan, Droga Vet, Vetnil e Zé o Café.